Vocês vão deixar essa casa mais limpa do que estava quando chegaram aqui. Esses são os 3 episódios que me fizeram sentir medo da Nicole Waterson, com o primeiro sendo o limite, o dia em que ela perdeu o controle no supermercado após passar muita raiva, e basicamente virou uma criatura macabra e brutal. Vocês têm que correr! Agora! E só lembrando pessoal, esse canal aqui é extremamente novo, então se você puder dar uma força se inscrevendo e deixando o like ajudaria muito. Aqui teremos vídeos novos de Gumball toda semana. O episódio se inicia com a família Waterson no mercado da cidade. Vemos então as crianças a todo momento pedindo para comprar chocolate, porém todas as vezes a Nicole recusa, pois eles já tinham comido muito doce ao longo da semana. Mãe, em vez de leite, posso levar chocolatado? Não. Em vez de ovo, posso levar ovo de chocolate? Não. Em vez de pão, posso levar chocolate? Não. A Nicole então pede ajuda ao Ricardo com relação ao chocolate, porém ele só acaba piorando a situação, pois ao invés de explicar para as crianças os malefícios de ingerir muito doce, o Ricardo simplesmente pega uma barra e oferece para eles. Nesse momento a Nicole usa as suas habilidades de luta e chuta o chocolate para longe. Ricardo, pode me dar uma mãozinha com as crianças? Claro! Aqui, crianças, não perturbem a mamãe e comam chocolate. O Gumball então questiona a Nicole o porquê eles não podiam comer doce. Depois disso ele começa a fazer muita birra, chorando e batendo os braços no chão. Em seguida Anaís e Darwin também fazem a mesma coisa. E mano, nesse momento a paciência da Nicole acaba e ela deixa os 3 de castigo. Mas já comeu doce demais essa semana. Agora as salsichinhas vão ser punidas e esperar no carro. A cena então corta para os 3 de castigo no carro, e todos estão bem irritados com a situação, inclusive o Darwin sugeriu um plano bem sinistro de vingança, ainda bem que o Gumball não aceitou. Não acredito que passamos o dia inteiro no shopping sem ganhar nada. Sabe o que devíamos fazer? Bonecos de papelão do nosso tamanho, tacar fogo no carro e empurrar de um penhasco pra mamãe aprender. Acho que tenho uma ideia melhor e menos sinistra. A cena então corta para o supermercado, e vemos o Gumball colocando em ação o seu plano de vingança, que consistia em basicamente falar no microfone e anunciar para todos os clientes que quem desse um abraço na Nicole ganharia uma super promoção, literalmente jujubas infinitas para o resto da vida. Vemos então 3 clientes correndo em direção a ela, e o pior que todos eram obesos, deixando a Nicole completamente imóvel. O Ricardo então aparece no local e fica muito puto. Ele então comenta que a Nicole era sua esposa e joga os 3 balofos para longe. Só que mano, tudo isso era apenas porque ele que queria ganhar a promoção da Jujuba, e não porque queria salvar a Nicole. Tire suas patas dela! É minha esposa! Se alguém vai ganhar os abraços e mordidas, sou eu! O Darwin e a Anaís então aparecem no local com um carrinho cheio de chocolate, e logo o Ricardo percebe que a tal promoção de Jujuba era falsa, e que toda aquela história tinha sido inventada para deixar a Nicole ocupada, por enquanto que os 3 compravam os doces. Ela então fica muito irritada, só que dessa vez também coloca o Ricardo de castigo no carro. As crianças precisam de um exemplo melhor. Você tem que crescer. Não esqueça sua consulta no cardiologista. Que chata! Disciplina. Eu não sou malvado, eu sou legal. Muito legal. E ela não manda em mim. Já falou isso pra ela? Já, muitas vezes. Na minha mente. E na cara? Não, filho, ela ia acabar comigo. Tá. Acho que temos que dar um jeito nisso. A cena então corta para o mercado, e vemos as crianças treinando o Ricardo para ele se transformar num macho alfa de verdade, que poderia fazer qualquer coisa independente da opinião de sua mulher. Sou homem! E o que um homem faz? O que ele quiser! E por quê? Porque eu sou um animal lindo e poderoso! Então quero ouvir seu rugido! E meus amigos, no momento em que o Ricardo foi falar com a Nicole com o seu modo macho alfa ativado, as coisas não deram muito certo para o nosso coelhão. Com apenas um olhar ela o paralisou completamente. Escuta quando o homem tá falando com você! E novamente vemos os 4 dentro do carro. Dessa vez eles estão bem para baixo. A Anaís então comenta que tem uma ideia de como eles vão conseguir comprar os chocolates. Ela começa a explicar várias técnicas que um supermercado usa para vender os seus produtos. E uma dessas técnicas eles poderiam usar com a Nicole. A promoção, um gatilho psicológico que explora o medo da pessoa perder uma oferta, e que a faz agir rápido e pegar o produto mesmo sem necessitar tanto.
Sua coelhinha paranoica, isso não vai dar certo. Então por que está carregando uma cesta de batons? 3 cores por $5, é burrice não comprar. E após perceberem que o truque da promoção realmente funcionava, os 4 começam a dançar e cantar que iriam comer doces. Porém, meus amigos, a Nicole aparece no local muito puta e ordena que eles voltem para o carro. Eu ganho bala, tu ganhas bala, ele ganha bala, ele ganha bala, Voltem pro carro! Uma funcionária do mercado aparece e tenta conversar com a Nicole. Porém, como ela tá muito irritada, a Nicole simplesmente começa a gritar e discutir com a moça do nada. Porém, na verdade, ela só estava tentando oferecer uma massagem grátis. E após perceber isso, a Nicole acaba aceitando. Eu só queria saber se não estaria interessada em quê? Na massagem relaxante grátis no corredor 13. Talvez eu esteja assim. Obrigada por oferecer. A cena então corta para os 4 no carro, mas não passa nem 5 minutos e eles já retornam para o mercado. Vemos então a Nicole recebendo a massagem grátis. Porém, a moça, sem querer, acaba travando as costas dela e sai correndo. Depois do dia que eu tive, eu tava precisando disso. Não dá pra me mexer. O que você fez? Dá pra desfazer o que você fez? O Gumball então aparece no local e novamente pergunta se ela não poderia comprar os chocolates. E mais uma vez a Nicole recusa. Ele então, junto com a Anaís e o Darwin, fazem uma sessão de maquiagem grátis nela, a deixando completamente estranha, parecendo coringa. E meus amigos, a Nicole ficou muito puta, e mesmo com as costas travadas ela se levantou e mandou os 4 para o carro. A cena corta para o carro, só que dessa vez as crianças estão muito tristes e chorando. O Ricardo então fala para eles não desistirem, pois ainda tinham um plano em mente. Vemos então os 4 no corredor do mercado. E esse tal plano do Ricardo era basicamente comer o chocolate sem pagar. Assim não precisariam pedir o dinheiro para Nicole. Só que isso não acabou dando muito certo, porque eles foram pegos pelo guardinha. Eu pedi finalmente pra você tomar uma atitude de pai e ser um bom exemplo pras crianças. E você acha que o jeito de fazer isso é pegar sem pagar? E meus amigos, nesse momento a Nicole começa a perder o controle de tanta raiva acumulada. Ela então comenta que eles precisavam correr. A cena corta e vemos a Nicole completamente pirada correndo atrás de sua família. E só pra vocês terem noção do nível de poder da Nicole, nenhuma arma de choque foi capaz de pará-la. E após se ver no espelho, a Nicole percebe que estava virando um monstro. Ela então se acalma e volta ao normal. Depois disso pede desculpas por tudo o que fez. Nesse momento o Ricardo também pede desculpas e fala que foi um péssimo pai. As crianças da mesma forma pedem perdão, comentando que deveriam ter seguido as ordens desde o início, e finalizam dizendo que a sua mãe só estava fazendo isso para melhorar a saúde de todo mundo. E assim a família Watterson fazem as pazes. Toda criança testa os limites de vez em quando. E os maridos fazem isso o tempo todo. Vamos pra casa. E o episódio finaliza com a família Watterson retornando pra casa. Mas antes das crianças voltarem pro carro, o segurança aparece e as entrega barras de chocolates, pois anteriormente eles tinham feito um acordo, acabar com a Nicole monstro em troca de doces. Ela já foi? Depende. Trouxe o que prometeu? Valeu. Obrigada. Beleza. E o segundo episódio que vamos comentar nesse vídeo é o castelo. O dia em que a Nicole saiu de casa e as crianças ficaram sob a tutela do Ricardo. O problema é que quando ela retornou as coisas tinham saído do controle. Então ela foi obrigada a usar um pouco do seu poder. O episódio começa na casa da família Watterson com o Darwin e o Gumball dormindo. O despertador toca e ambos ficam em choque, pois estavam atrasados para a escola. Vemos então o Gumball e o Darwin se arrumando com muita pressa, e por causa disso eles cometem alguns erros, tipo colocar pasta de dente na torrada e literalmente tomar banho de leite. O
Gumball e Darwin acabam percebendo que na verdade era sábado e que eles não precisariam ir para a escola. E mano, eles comemoram muito esse fato. Depois disso a Anaís comenta que quem ficaria no comando seria o Ricardo, pois a Nicole tinha saído. E novamente o Gumball e Darwin comemoram, pois ficar sob a responsabilidade do pai era ótimo, já que ele deixava fazer tudo e basicamente não tinha nenhuma regra. É o papai que vai cuidar da gente. A cena então corta para o mercado, e tudo que as crianças pedem o Ricardo diz sim, mesmo para coisas que claramente a resposta deveria ser não, tipo Darwin querer levar um martelo para casa para poder quebrar as coisas, a Anaís uma fita que não teria nenhuma utilidade, e principalmente o Gumball querendo colocar um piercing na sobrancelha, mesmo sendo literalmente uma criança. Você vai mesmo deixar o seu filho fazer um piercing na sobrancelha? É verdade, toma 40, faz nas duas, vai ficar muito melhor. Valeu, pai. A cena então corta e vemos o coelhão se divertindo com o carrinho de compras, por enquanto que as crianças estão brincando perto das carnes. O Ricardo então fala que estava na hora de ir para casa. A Anaís acha estranho pois eles não tinham comprado comida ainda. E meus amigos, nesse momento o Ricardo resolve esse problema de uma maneira bem peculiar. Ele simplesmente pega o carrinho cheio de comida de uma velha e retorna para casa montado nele. Por acaso você já pagou por isso? Não. Então isso aqui não é seu. Então retornamos para a casa da família Watterson, e vemos o Gumball preparando um sanduíche bem estranho. O cara simplesmente misturou chocolate com presunto, e tudo isso por enquanto que canta um rap falando quão foda era ficar com o seu pai. Eu como o que quiser sem dar qualquer satisfação. Presunto e chocolate eu coloco no meu pão. Põe molho de... O Darwin então pergunta ao Gumball se sua voz estava diferente, pois ele estava achando bem mais grossa. O Gumball responde de uma maneira bem rude e ambos começam a discutir. Mas nesse momento a campainha da casa toca, e era o pai do Tobias que estava no mercado mais cedo. Ele então pede ao Ricardo se poderia passar um tempinho na casa, pois queria desfrutar da liberdade de não seguir nenhuma regra. Lord Watterson, dizem nas ruas de Elmore que a sua casa não tem regras. Humildemente peço abrigo no seu Palácio de Liberdade. O quê? Todo mundo em Elmore fala que vocês são bem largadões. Posso passar um tempo na sua casa, eu não posso ser o mesmo na minha. Pelo meu poder eu lhe concedo o seu tão desejado pedido. A cena então corta para horas mais tarde, e mano, a casa dos Wattersons está simplesmente um caos, pois todo mundo da cidade veio desfrutar da liberdade total. Vemos o ladrão roubando os pertences da casa, o cachorro quente completamente pelado, o professor Steve comendo uma tora de carne mesmo sendo vegano, os trabalhadores quebrando as coisas, o mendigo enchendo a casa de ratos, e o pai do Tobias cutucando as pessoas. E nesse momento as crianças percebem que a liberdade total não era algo tão legal assim. Eles então chamam o Ricardo para conversar no gramado e falam que precisavam dar um jeito nessas pessoas, pois a casa estava sendo completamente destruída. Liberdade é uma beleza, mas é que tem muita... Pera aí um pouquinho. E para de cutucar os outros! As crianças então começam a treinar o Ricardo para ele desenvolver autoridade, mas acabam percebendo que o Ricardo tem um grande problema. Ele não conseguia falar não, mesmo se esforçando ao máximo. O coelhão simplesmente desmaiou tentando fazer isso. Você tem que falar não. No! O Gumball então decide que ele mesmo daria um fim nisso. O Gumball retorna para dentro da casa e começa a falar, porém ninguém o escuta. A senhora da biblioteca que adora gritar o ajuda e assim todo mundo para ouvi-lo. Porém no momento em que percebem que o Gumball na verdade queria tirar a liberdade de todos, eles o expulsam de casa. A liberdade é linda, mas o problema é que com liberdade demais... Esse tiranozinho quer tirar nossa liberdade! O Gumball, muito puto, vai até o telefone e liga pra polícia. Ele então relata tudo o que aconteceu para o policial, que um monte de gente apareceu na casa e o expulsaram de lá. Porém, meus amigos, adivinha quem também estava dentro da casa? Desculpa, eu não tô te ouvindo. Eu tô na festa na casa dos Wattersons. Você devia vir, aqui não tem regras. Então retornamos para casa e vemos os 4 reunidos na calçada. O Ricardo está se preparando para arrombar a porta da casa e colocar todo mundo para fora. Porém no momento em que ia fazer isso ele desiste. Depois disso Darwin e Anaís tentam arrombar a porta usando o Gumball como um ariete. Porém não dá certo e ele acaba sendo cutucado. Podem tentar comigo, pessoal.
A cena então corta e novamente vemos eles tentando entrar na casa, e dessa vez o Gumball está usando um cartão de crédito para destravar a tranca da porta, porém o mendigo aparece e rouba o cartão. Depois disso, o filho da mãe literalmente pede 2.000 pizzas. Aí, compadre, eu queria pedir umas 2.000 pizzas, por favor. O Ricardo explode de raiva e novamente corre até a porta para arrombar, mas de novo para no meio do caminho. A Anaís então comenta que tinha um plano. Depois disso a cena corta para um tempinho depois, e vemos o Gumball, Anaís e Darwin disfarçados de entregador de pizza. E mano, nesse momento tivemos uma cena bem bizarra e sugestiva. Eba! Pizza! Valeu, cara! Aqui é gorjeta. Dá uma notinha. Pode ficar. O Gumball então empurra as caixas de pizza para dentro da casa, e surpreendendo a todos o Ricardo sai de dentro delas. Ele já grita que iria recuperar a casa no estilo Troia. Porém nesse momento o professor Steve pede para continuar a curtição. Só que dessa vez o Ricardo finalmente conseguiu falar um não. Pena que não adiantou de muita coisa. Eu vou ter que dizer não! A casa de um homem é o seu castelo e essa é a minha casa, meu castelo! Então saiam daqui agora! Vocês precisam sair agora! Se não... Nesse momento todos chegam à conclusão que apenas uma pessoa com autoridade não bastava. A Anaís então fala que faltava alguém como um governante cruel. E meus amigos, nesse momento a Nicole chega em casa, e a aura dela é tão grande que fez literalmente os 4 chorarem. Alguém como... E meus amigos, quando a Nicole entra na casa ela deixa todo mundo em choque. Com um simples estalar de dedos a Nicole quebrou a barreira do som, fazendo todo mundo em Elmore sentir a sua presença aterrorizante. Vocês vão deixar essa casa mais limpa do que estava quando chegaram aqui. E novamente o pai do Tobias tentou dar uma de malandro. Ele pergunta a Nicole o que iria acontecer se ele se recusasse a limpar a casa. E meus amigos, nesse momento a Nicole mostra para ele o verdadeiro terror. E o episódio finaliza com todo mundo aterrorizado limpando a casa. E o último episódio que vamos comentar nesse vídeo é a geladeira. O dia em que a Nicole criou um gráfico competitivo da família e tentou transformar o Gumball em um vencedor. Porém acabou passando um pouco dos limites e quase destruiu a família. O episódio se inicia na casa da família Watterson com o rádio tocando uma música militar. Vemos então a Nicole pedindo atenção a todos, e ela meio que está agindo que nem um general do exército. Após isso a Nicole mostra uma folha que estava pregada na geladeira, e basicamente ela é um ranqueamento das ações da família. Quem fizesse a coisa mais impressionante alcançaria as estrelas, e quem fizesse a coisa mais paia iria para as nuvens. Atenção! É hora de alcançar as estrelas. Então, aonde vocês chegaram essa semana? E a primeira pessoa a falar é a Anaís. Ela comenta que recebeu um prêmio de ciências da escola após descobrir uma nova bactéria na geladeira. Ela então é colocada no meio do gráfico, na nuvem ensolarada. Recebi um prêmio de ciências porque descobri uma nova bactéria na geladeira, senhor, senhora, mãe. O Darwin então comenta que aprendeu o canto de acasalamento do sabiá americano. Ele demonstra esse feito e do nada aparece um passarinho na casa. Mas como isso não era muito útil, Darwin ficou na nuvem, abaixo da Anaís. Logo em seguida o Ricardo fala que inventou uma caneta feita de linguiça. Mas como também era inútil, ele foi colocado junto com o Darwin na nuvem. Tudo que ele escreve fica uma delícia! Inovador, mas em última análise inútil. A Nicole então pergunta o que o Gumball fez na semana, e nesse momento nos é mostrado que ele fracassou em tudo que tentou, estragou um encontro com a Penny, errou o pulo na piscina, e estragou a finalização da banda da escola. E meus amigos, nesse momento a Nicole fica muito irritada com o Gumball, pois ele era basicamente um fracassado. Ela então fala que vai transformá-lo num vencedor, mas por enquanto ele estaria na posição mais baixa da família. Isso não é o suficiente, mocinho. Até amanhã eu vou transformar você num vencedor. Mas agora, você está na nuvem de chuva.
A cena então corta para as 4 da manhã, e nem saiu o sol em Elmore ainda, mas a Nicole já acordou o Gumball para ele ser um vencedor. Após isso vemos os dois no mercado fazendo compras, e ele não entende o porquê estavam no supermercado nesse horário. A Nicole então responde com a sua mentalidade vencedora. Porque os vencedores acordam cedo para garantir o melhor da vida, como por exemplo, aquele frango com desconto. Coloca no carrinho, querido. O Gumball então coloca a mão no frango que estava em promoção, porém nesse momento aparece uma velhinha e também faz isso, e ele meio que fica com vergonha, pede desculpas e fala para ela ficar com o frango. Porém, meus amigos, nesse momento a mentalidade vencedora da Nicole entra em ação novamente, e ela manda o Gumball pegar o frango custe o que custar. Esse frango é meu! Muito bem. A velha então se levanta com um peixe na mão e debocha falando que a promoção desse produto estava bem melhor que a do frango. E novamente a Nicole manda o Gumball entrar em ação. A cena então corta para os dois no carro com ele todo machucado, mas com o peixe na mão. E aí, como se sentiu ganhando, filho? Eu não sei. Ah, sim. Péssimo, com uma velhinha me batendo com um salmão. A cena então corta e vemos a Nicole treinando o Gumball para ser um campeão. Eles sobem escadas na chuva, enfrentam vários relâmpagos e finalizam com limões no rosto, pois um vencedor espreme os limões na cara da vida. Meus amigos, a Nicole está simplesmente insana nesse episódio. Ela basicamente virou uma Rocky Balboa psicopata. Ele espreme os limões na cara da vida! É sério? Você que pediu. A cena então corta para a escola, e vemos o Gumball na quadra com um semblante péssimo. Ele então comenta com o Darwin tudo o que passou pela manhã, e fala que tudo isso por um gráfico ridículo pregado na geladeira. Nesse momento o espírito competitivo do Darwin entra em ação e ele fica muito puto com o Gumball menosprezando o ranqueamento da mamãe. Alcançar as estrelas é ridículo! Olha a bola! Um ponto! Bum! 2 pontos! Bum! 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 A cena então corta para o Gumball e a Nicole no carro. Ele reclama sobre o que aconteceu com o Darwin na escola. Ela então fala que estava tudo bem ele ter um espírito competitivo. Afinal, ninguém conseguiria se tornar um vencedor sem dificuldades e dor. A Nicole então para o carro no meio do deserto e fala pro Gumball que ele teria que voltar para casa sozinho. O deserto? É, vai andar até em casa. Não! A senhora não vai me deixar aqui! Vemos então o Gumball extremamente exausto voltando para Elmore. Porém, quando ele chega em casa tem uma surpresa. Tudo estava destruído. O Gumball então pergunta ao seu pai o que aconteceu. E o Ricardo responde que todo mundo surtou por causa do gráfico das estrelas. Eu cheguei ao sol? Peraí, você destruiu a casa? Com certeza! Eu destruo de novo se ela não me der uma estrela pelo meu lápis de queijo! O Gumball vai até a cozinha para ver o gráfico. A Nicole então aparece do nada e comenta de uma forma bem bizarra que era ótimo ser um vencedor. O Gumball discorda disso e fala que toda a família estava sendo destruída por um ranqueamento. A Nicole então comenta para ele usar essa raiva em uma coisa que iria acontecer no próximo dia. Isso, filho. Use a sua raiva. Porque você vai precisar no passeio familiar amanhã. O quê? O que vai rolar amanhã? A cena então corta e vemos que o passeio da família Watterson era na verdade uma competição de paintball. E mano, os designs desse episódio ficaram muito fodas. A Anaís tá bizarra, a Nicole macabra, o Ricardo amedrontador, o Gumball parecendo um agente especial. Só o Darwin que não curti muito, pra mim ele ficou muito básico. Então retornando ao episódio, todo mundo está preparado para começar a competição, menos o Gumball que prefere ficar no carro. A Nicole então o convence a participar, falando que se ele ganhasse, ela iria jogar fora o gráfico das estrelas. Tá legal, gente. O primeiro a pegar a bandeira vence. Se levar tiro, está fora. A cena então corta para o Gumball andando pela floresta. Ele então escuta um grito e vai checar. Quando chega no local, percebe que era o seu pai agonizando com uma máscara. O Gumball então tira ela e pergunta o que ocorreu. Mas nesse momento algo trágico acontece. O que aconteceu? Eu nem cheguei a vê-la. Ver quem? Sua mãe! A Nicole começa a atirar no Gumball. Ele então sai correndo pela floresta. E após um tempinho fugindo ele encontra o Darwin, que finalmente percebeu o problema que aquele gráfico das estrelas estava causando na família. Me deixe em paz! Eu não aguento mais isso! Calma, Darwin, sou eu! O Gumball então comenta para os dois se unirem para derrotar a Nicole, mas interrompendo a conversa aparece a Anaís, que sem piedade nenhuma começa a jogar várias granadas. E mano, essa coelhinha às vezes me dá medo. Bomba de tinta! E por
enquanto que ambos estavam fugindo da Anaís, aconteceu algo muito trágico. O Darwin sem querer pisou numa armadilha. Ele então decide se sacrificar e salvar o Gumball, pois ele precisava continuar e livrar a família daquele gráfico maligno. Você é o único que pode salvar a família da insanidade. Vi a bandeira lá da árvore, atrás daquele morro. Não! O Gumball então continua o trajeto e vai em busca da bandeira. A Anaís então aparece do nada e aponta a arma na cabeça do Darwin. Mas nesse momento ela percebe que foi pega pela sua própria armadilha. Não se mexe, que eu vou ganhar. Não vai mesmo. Vemos então o Gumball chegando no local da bandeira. Ele então escuta um barulho na moita e começa a atirar. Porém era apenas o Ricardo procurando os sanduíches. Depois disso ele se aproxima e vai pegar a bandeira. Mas é interrompido pela Nicole, que está bem nas suas costas. E por sorte um passarinho o salvou de ser eliminado. Parece que me trouxe direto pra ela. Chega! O Gumball então fala para sua mãe que o jogo acabou, porém a Nicole discorda e diz que tudo isso só se encerraria quando fosse acertada. E cansado dessa competitividade maluca, o Gumball fala que preferia decepcioná-la do que fazer isso. Nesse momento a Nicole comenta que nunca ficaria decepcionada e que estava fazendo tudo isso apenas por enxergar potencial no seu filho. Ela então pede desculpas e os dois fazem as pazes. Desculpe se eu chateei você. Por favor, pegue a bandeira, meu soldadinho. Você mereceu. E mano, no momento em que o Gumball iria pegar a bandeira, a Nicole simplesmente tenta atirar nele pelas costas. Ele só não foi eliminado pois a arma estava sem bala. Nesse momento o Gumball fica puto e elimina ela, se tornando assim o vencedor. Você atirou em mim pelas costas? Não. Pronto, tá feliz agora? E o episódio finaliza com a Nicole rindo da situação e pedindo desculpas. E isso faz o Gumball rir também. Logo em seguida a família retorna para casa e ela fala que vai jogar o gráfico fora. Desculpe.